Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles também disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa aqui para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 5, nesta sexta-feira, nós temos esse belo texto do Evangelho de São João. É aquele texto da pesca milagrosa. Mas muito mais do que uma pesca milagrosa, esse texto ele tem muitas coisas para nos dizer. Porque São João é o evangelista dos sinais, né? São João ele traz sinais importantíssimos. E não só, ele traz uma mensagem teológica profunda para cada um de nós. Veja, essa pesca milagrosa se dá no inteirinho da ressurreição de Cristo. Cristo tinha ressuscitado e aparece agora pela 3ª vez. E ele aparece para os discípulos que estão na beira do mar. Simão Pedro, que é o líder, que é aquele que Jesus tinha escolhido, né, para o colégio dos apóstolos e estar à frente, Simão Pedro diz: Eu vou pescar. E aqueles que estavam com ele diz: Também nós vamos contigo. Veja, essa fala de Pedro, eu vou pescar, isso aqui representa que Pedro, ele estava querendo voltar para a vida velha e de fato ele o fez. O eu vou pescar representa a vida de quem não está vivendo uma vida de ressuscitado, uma vida no ressuscitado que era Jesus. O fato dele ir pescar, porque a pescaria era a vida antiga de Pedro. E Jesus disse certa vez para ele: Olha, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus tinha dado uma missão para Pedro. O fato dele falar eu vou pescar significa isso. E isso para nós tem um peso muito grande, porque quantas das vezes na frustração da nossa vida, na frustração do dia a dia, nas decepções que esse mundo nos causa, quantas vezes nós desanimamos da vida no Espírito, da vida em Deus, e quantas das vezes também nós já falamos, eu vou pescar, ou seja, eu vou retroceder, eu vou voltar para a vida velha. Uma vida longe, né, da presença do ressuscitado. Foi o que Pedro fez. O resultado disso é que aquele que foi tocado pela graça de Cristo,
aquele que foi mergulhado na graça de Cristo, aquele que teve a sua vida transformada, ele não consegue mais voltar atrás. Veja, foi um fracasso essa pesca de Pedro. Por quê? Porque uma vez destituído de toda a ação da vida no Espírito, da vida celestial, né, a vida carnal não tem nada mais a oferecer àquele que foi tocado por Cristo. Por isso essa pesca foi fracassada. Essa pesca foi fracassada porque ela simboliza que uma vez que nós fomos tocados para Cristo e a gente volta a uma vida carnal, o mundo não tem nada mais a oferecer para nós. E eles não pegam nada durante aquela noite. Jesus aparece para eles, está na praia, esperando com a maior paciência. E aí Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede à direita e vocês vão apanhar. Eles lançaram a rede por causa da palavra de Deus. E aqui tem algo importante, né? Na força da palavra de Cristo, na força da palavra de Deus, tudo se produz. Eles lançaram e diz o texto que apanharam uma quantidade enorme de peixe. E aí João desconfia, né? É o Senhor. O texto tem algo aqui interessante. O texto diz que Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, ele se vestiu porque estava nu e ele se atirou ao mar. Ora, qual a mensagem aqui que o Senhor quer dar nessa frase de dizer que Pedro estava nu e se atirou ao mar? Essa nudez de Pedro não é a nudez original, aquela nudez original que significa a ausência da concupiscência, mas é uma nudez propriamente daquele que está desvestido da graça. Por isso, ele veste a sua roupa e ele se atira ao mar. O fato de Pedro vestir a roupa é como se ele tivesse, naquele momento, retomando a sua vida com Jesus. Ele lembrando de tudo aquilo que Jesus tinha feito. É como se ele tivesse, naquele momento, recebendo um grande batismo no Espírito Santo e ele sendo revigorado na sua vida. Por isso, Pedro se veste e ele se atira ao mar. É como se ele estivesse se atirando no mar da misericórdia de Deus e lembrando tudo aquilo que ele viveu com Jesus. Lembrando, inclusive, a sua negação, os momentos que ele tinha passado. É assim, né, irmãos? Nós somos tão frágeis. Por qualquer coisa a gente quer voltar atrás. Por qualquer dificuldade, por qualquer problema, nós somos tentados a retroceder. Mas a força de Cristo ressuscitado, ela vem na nossa vida para nos colocar adiante. O fato de Pedro vestir a roupa significa que ele se revestiu mais uma vez de Cristo. E quantas vezes no mar dessa vida nós vamos ser precisos se revestir de Cristo, muitas e muitas vezes, para a gente continuar a nossa caminhada. O resultado disso, daqueles que tiveram uma noite inteira de fracasso, foi que, a partir daquele momento, quando os discípulos estão trazendo os peixes, Pedro, aquele que estava meio que desorientado, ele vai ao barco, né, e ele arrasta a rede para a praia sozinho. Veja, aquilo que os discípulos, várias pessoas não estavam conseguindo, Pedro, com a força de Cristo ressuscitado, ele arrasta os peixes para a praia. Isso para dizer que a evangelização eficaz é aquela que é feita no poder do ressuscitado. Nós jamais arrastaremos pessoas para Cristo. Arrastar os peixes para a praia é para dizer que aquela força, Pedro faz isso sozinho para dizer que aquela força não era dele, porque de fato ele não tinha capacidade de arrastar aquela rede com mais de 153 peixes sozinho para a praia. Mas ele faz isso, e São João, ele narra isso com precisão para dizer que aquela força não é de Pedro. Então ele arrasta os peixes, e claro, né, os peixes aqui simbolizam as pessoas, pescador de homens. Ali agora já tem um simbolismo da força que Pedro terá para poder arrastar e converter multidões a Cristo ressuscitado.
Foi o que nós lemos agora, nessa semana mesmo, né? Na quarta-feira, por exemplo, nós lemos na primeira leitura, Pedro dizendo para aquele aleijado que ficava no templo Formosa: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Veja a força desse homem agora, depois que ele tem esse grande revigoramento em Deus. Aquele homem que estava fraco, que tinha voltado para a vida velha, que estava cabisbaixo, que estava sem sucesso em todo empreendimento, de repente, aquele homem se transforma. Aquele homem ganha uma força sobrenatural e que arrasta multidões consigo. Esse é Pedro, depois desse contato com Cristo ressuscitado. Que nós também, meus queridos irmãos, nós possamos também viver como ressuscitados. Não viver numa vida velha, não, viver como ressuscitado, e com a força do ressuscitado, nós vamos fazer proezas em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.